Boa noite, galera! Vai começar agora mais um Papo de Respeito. Esse é o programa piloto, então eu gostaria muito de apresentar a vocês os quatro caras que eu escolhi para esse programa e eles agregam muito na minha vida. Vou começar com Bruno Gozzi, ele é advogado, coordenador eleito da Associação de Servidores da Defensoria Pública de São Paulo, idealista, eu conheci num bar, onde conhecemos várias pessoas. Entre uma risada e outra, ele mostra a sua visão do mundo e como ele abriu as janelas para o seu conhecimento. Muitas vezes pragmático, outras muitas vezes teórico e sempre didático quando ele quer principalmente ensinar e aprender. Newton Pereira, filósofo, professor de graduação, pós e doutorado, ama viajar. Também conheci no bar. Ama futebol e tem uma clareza do esporte, dos times, como tem da vida e em tudo que ele quer explicar. Ele é paciente e muitas vezes passional. Defende suas ideias com clareza dos filósofos antigos e a paixão de um brasileiro. Rodrigo Freitas Leal, internacionalista, monarquista, liberal, profundo conhecedor de todas as mitologias que envolvem o Star Wars. Ele pode falar de cor para vocês. Ele é detentor de uma memória tão boa quanto a sua retórica. Eu o conheci num curso de PNL. Nós nos encontramos nesse misto e foi muito amor para todo lado. E ele é um motor para ampliar qualquer conversa. Com vocês, senhoras e senhores, Papo de Respeito. Podem falar aí, meninos. Se apresentem Tá. aí. Eu acho que a gente podia pôr uma ordem aí do pessoal. Não sei se você quer, vai fazer Então, primeiro uma fala. o assunto de hoje é a opinião de vocês sobre o cenário atual, o papel da política e dos políticos, da ciência, da imprensa e do nosso exército em relação a essa crise política e sanitária com relação à pandemia. Então vamos começar aí. Vamos lá, Newton. Você, por favor, começa você aí falando o que você acha de tudo isso. Obrigado por ter me convidado, antes de tudo, Bis, para participar do Papo com Respeito. Estou muito honrado de estar aqui com o Bruno e o Rodrigo, que estou conhecendo agora. Bom, eu vou abrir, então, vou falar algumas questões. Eu acho que essa questão da crise política, da crise institucional, bem no quadro da pandemia, ela é multidisciplinar. Para a gente discutir isso, tem que discutir o aspecto político, institucional, histórico, social, econômico, sanitarista, tudo que envolve, né, o que a gente está passando hoje. Eu tendo a não ser tão pessimista com a maioria das pessoas. Eu acho que é terrível essa pandemia, mas eu acho que ela está fadada a passar e eu acredito que tudo que está acontecendo não é tão grave quanto as pessoas estão especulando, tá? Então, eu colocaria três pontos para a gente poder discutir isso na minha visão. Em primeiro lugar é que a humanidade nunca passou por uma coisa similar, tá? Não adianta a gente comparar com a gripe espanhola, comparar com SARS, comparar com uma outra crise econômica, a Grande Depressão, a crise de 2008. É única, nunca houve no mundo uma pandemia que levasse toda a humanidade a quase que uma total paralisação, ou quase que uma total apreensão, como agora. Se comparar com a gripe espanhola, não tem nada a ver, porque a gripe espanhola ocorreu há mais de 100 anos, o mundo era outro, o capitalismo era outro, não havia globalização, não havia comunicações, não havia transportes como hoje. Então a coisa é bem diferente. A economia era diferente, a política era diferente, o mundo tinha acabado de sair de uma guerra mundial. Então, qualquer coisa que as pessoas falem de bom, de ruim do futuro, não é muito diferente do chute. Há algumas projeções. Eu acho, por exemplo, na economia, que vai ser uma queda muito grande para o Brasil nesse período, primeiro semestre, mas o segundo semestre, embora seja ruim, já vai começar a haver uma retomada, e o ano que vem vai ser um crescimento relativamente rápido. Eu ouso dizer até mais rápido que o ano passado. Por quê? Porque nós não. A crise econômica é uma consequência da crise da pandemia, e não o contrário. É mais difícil sair de uma crise econômica que é causada por si mesma, né, uma recessão, uma crise inflacionária, uma crise cambial, do que sair de uma crise econômica que é provocada pela pandemia. Em tese, a partir do momento que a gente vai sair da pandemia, e claro que sairemos, e sairemos na passagem do primeiro para o segundo semestre, aos poucos a economia vai voltar a crescer. Eu vou dar só um exemplo do que eu estou falando, eu acredito nisso.
Muitas pessoas, infelizmente, foram demitidas. Isso é péssimo, isso é muito ruim. Quando as empresas, as pequenas empresas, elas voltarem a crescer, elas vão, teoricamente, vão contratar as pessoas que elas demitiram. Elas não vão pensar em contratar outras pessoas. Então, as empresas que sobreviverem à crise, elas vão voltar a contratar pelo menos parte daquela que elas demitiram. Então, eu tendo a ser otimista. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo. Ninguém sabe direito o que vai acontecer. O segundo ponto que eu vejo também é que a crise política ela é uma confluência de várias crises. Tem uma institucional, que envolve um pouco o presidente Jair Bolsonaro, né, um presidente muito diferente do que a gente está acostumado. Ele não se encaixou no nosso presidencialismo de coalizão, nem para o bem nem para o mal, e isso provoca uma série de crises pela personalidade dele também. Envolve também a pandemia, então é uma crise multifatorial. E envolve também a questão econômica, do qual a gente não tinha saído da recessão ainda. Então, esse é o segundo fator que eu gostaria de realçar. É uma crise que envolve vários elementos. E o terceiro e último, que acho que a gente vai estar discutindo também, é o papel da imprensa e o papel da ciência na pandemia. Eu acho o papel da imprensa muito lamentável no Brasil. Tá? A imprensa ela carrega muito na parte negra da pandemia. Vocês praticamente só vê morte e vírus, tá? Você não consegue escapar disso, você não consegue ver uma saída, você não consegue ver uma coisa boa. Eu acho que a imprensa ela deixa de ressaltar uma coisa que ninguém está ressaltando, que é a falta de testes em massa, testagem em massa, e daí as estatísticas elas são completamente não confiáveis, letalidade, mas sobretudo de número de infectados, e portanto também número de pessoas que se curaram, e eu não vejo nem sequer uma discussão sobre essa ausência de testagem em massa, e eu acredito que a imprensa, eu até entendo, porque ela está sendo bastante atacada pelo presidente, ela colocou na sua pauta uma ideia de atacar de volta o presidente. E embora o presidente deva ser atacado, eu acho que esse não é o papel da imprensa. Não pela questão da imparcialidade, pela questão de que os leitores não têm nada a ver com uma briga que a imprensa está fazendo com o presidente. Embora eu acho que ele mereça ser atacado, mas não pela imprensa e muito menos do modo que ela está fazendo. Então, eu acho interessante talvez discutir esses 3 pontos. Pode ser. Então, eu acredito que a grande questão por trás dessa pandemia talvez tenha sido a forma como ela colocou um espelho. A Biz e eu fizemos um curso que mostra que colocar o espelho, às vezes, na frente das pessoas torna elas um pouco ariscas e inconfortáveis, né? E eu acho que essa pandemia acabou fazendo com que a sociedade começasse a ver as rachaduras que existiam dentro dela de anos. Então, as democracias do Ocidente começaram a ver problemas que eram sempre empurrados pela barriga e a forma como isso foi tão vulnerável. Então, a gente se preparou durante 200 anos um processo de globalização que, para a gente, era algo tão sólido, tão forte e tão resistente, devido ao que a gente experimentou, crises econômicas internacionais, terremotos e coisas do tipo, que a gente não se preparou para um cenário onde esse sistema inteiro fosse cair de uma forma tão drástica e repentina. O Bill Gates, desde 2015, 2014, ele vem falando que o maior medo dele, além de asteroides e de... ele deu exemplo de asteroides e deu exemplo de O aquecimento global. brusca, aquecimento global, isso. Seria a questão da pandemia. E dentro da visão dele, o que existia a maior chance de acontecer era justamente pandemia, acima de 50% na época. E a crise do Ebola mostrou que os sistemas internacionais não estavam preparados para lidar com qualquer coisa que fosse da magnitude da gripe espanhola, né? E a forma como ele começou a investir toda a fortuna dele, que ele tinha, na preparação das instituições, dos governos, e começou a advogar fortemente a causa disso. Se a gente for comparar, por exemplo, muito tem se falado da atuação da China perante ao fato de ter surgido lá e ao fato de como ela reagiu. Se a gente for analisar, por exemplo, um caso de Zika no Brasil, somente depois de um ano que a gente começou a ver a imprensa falar sobre isso, o governo começa a tomar atitudes sobre as grandes questões. Podemos falar que parte disso talvez se deva
de que Zika vírus e Ebola eram de camadas mais pobres e o coronavírus pegou justamente a parte mais rica da população, que é a que consegue viajar e andar, cruzar o globo, talvez. É uma análise que pode ser feita. Mas a grande questão é que o governo chinês não errou na forma como ele atuou quando ele descobriu o vírus. Ele errou e tentou esconder, se a gente for, na verdade, analisar. Até porque a grande questão da gripe espanhola foi que a imprensa da Espanha na época era livre, então ela foi a primeira que começou a noticiar os casos dessa gripe. E ficou estigmatizado. Os países têm medo desse estigma de ter sido responsável pelas crises epidemiológicas, né, no caso. Mas eu acho que, se a gente for parar a pensar na questão do retorno da pandemia, a grande questão que vai trazer fazer uma análise macroeconômica. Imagina. Desculpa, Rodrigo, continua seu assunto aí. Bora lá. Show. Se a gente for fazer uma análise macroeconômica de toda essa situação, eu concordo com o que o Milton falou. Então, a gente não tem uma crise na questão da oferta, na verdade, né? Então, a gente veio num passo econômico que nós possuíamos uma oferta que condizia com a demanda, e o fato do coronavírus vir e atingir as sociedades e as economias da forma que atingiu, fez com que as famílias começassem a ter medo de gastar para não saber o que vai ser no futuro. Então, eu concordo que talvez no retorno nós vamos ter um boom inacreditável na economia. Mas isso vai depender muito da confiança que a sociedade, que os indivíduos vão ter no cenário pós-pandemia. Ou seja, se a gente ouviu uma entrevista recente do presidente da Latam para a Folha de São Paulo, e ele estava falando que nunca vai ser tão barato viajar e conhecer o mundo como vai ser pós-pandemia, justamente pela grande oferta que vai ter de assentos, de aeronaves que vão estar disponíveis para essas viagens, né? E resta saber a dúvida se as pessoas que após a pandemia vão ter essa disponibilidade, essa coragem e recursos para poder assumir esse tipo de ir em confronto com essa oferta que vai ter disponível. Só mais um minutinho, porque parou de novo. Eu vou interromper tudo e vou voltar de novo. É Murphy. Vamos lá. Opa, beleza. Bom, primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade, Bis, que é única, estou achando muito legal estar participando. Hoje eu estou num dia um pouco complicado, eu falei para você, meu pai teve que ir para o hospital, mas já fiquei sabendo que ele está voltando para casa, ele teve uma crise de hipertensão, e eu fiquei meio corrido. Hoje eu queria ter preparado algumas coisas mais legais, mas não deu muito tempo. Também meu filho está em prova, foi uma desgraça aqui. Mas enfim. Eu queria eu primeiro também queria agradecer aí as contribuições do Newton e do Rodrigo. Eu acho que foram conhecimentos que dificilmente você encontra navegando na web ou uma coisa mainstream, né? Eu acho que foi bastante engrandecedor esses poucos minutos que vocês falaram, mas eu gostaria de trazer uma abordagem um pouco diferente da que vocês trouxeram. A primeira questão que eu vejo é sobre como essa pandemia evidenciou uma dualidade que a sociedade passou a ter que fazer escolha, né, sobre a questão da saúde ou do trabalho, né? Isso, lógico, no período dentro da pandemia, não estou falando do pós ainda, né, mas nesse momento agora nós estamos evidenciando que pessoas estão precisando
escolher entre permanecerem saudáveis, protegerem suas famílias de um vírus que pode ser letal, apesar da letalidade realmente não ser tão alta quanto aparenta, isso eu concordo, a questão dos testes e etc., né? Mas a sociedade em si tem tido que fazer essa escolha, sobretudo o trabalhador mais precarizado, as pessoas das favelas, pessoas da periferia, que têm os trabalhos que não são os trabalhos intelectuais, né, que dificilmente podem ser desenvolvidos de uma maneira home office, vamos dizer assim, né, de teletrabalho, né, são pessoas que precisam vender sua mão de obra e é um trabalho físico, braçal em geral, presencial. Então nós tivemos situações, por exemplo, de empregadas domésticas que foram obrigadas a trabalhar nos apartamentos ou nas mansões de pessoas ricas que estavam contaminadas pelo vírus exatamente por terem ido ao exterior. E teve um caso de uma empregada doméstica bem no começo da pandemia que faleceu porque teve que ir trabalhar da Paula e a patroa estava contaminada com coronavírus. Essa empregada doméstica... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Tá. Essa empregada doméstica era uma senhora idosa, acabou falecendo, enfim, e casos como o dela, os dias, né? Não só de empregadas domésticas, mas de pessoas que trabalham em empresas e etc. Né? Então, essa dualidade que foi evidenciada, né, com relação por conta do coronavírus, é uma dualidade que eu venho aqui a fazer uma fala no sentido de evidenciar essa falha que existe hoje no nosso sistema capitalista, né? Dizendo isso, sistema capitalista, não fazendo o capitalismo como um malvadão ou nada daquelas coisas que a gente está acostumado no sentido maniqueísta, né, do preto no branco e tal, o capitalismo é o mal e tal. Muito pelo contrário, o capitalismo ele trouxe durante um grande período da humanidade uma evolução muito grande social, né, que uma evolução para a humanidade, mas que a gente percebe que algumas coisas são muito complicadas. Essas situações de pandemia, por isso o medo do Bill Gates, que o Rodrigo trouxe aqui logo no comecinho, o Bill Gates tem esse medo exatamente porque uma pandemia é algo que realmente desestrutura as bases do sistema capitalista, né? A gente tem um problema muito grande hoje, se a gente for olhar uma pessoa que está tendo que escolher entre alimentar o seu filho, sair para trabalhar, obrigatoriamente tem que ir trabalhar, porque senão ela morre de fome, né? E pegar um vírus ou não, ou seja, ela pode estar escolhendo entre matar o filho dela, pegando um vírus na rua indo trabalhar, ou matar o filho dela de fome para trabalhar. No frigir dos ovos é isso que está acontecendo com muita gente na população, não só no Brasil, no mundo inteiro, inclusive nos países do capitalismo central, né, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, diversos locais. Até mesmo nos países onde a proteção social, o welfare state, mais ou menos um welfare state ainda existe, até mesmo nesses locais, nós estamos sentindo esse tipo de problema, né? Eu fiz um paralelo uma época, eu como a Bis já trouxe, eu sou o coordenador geral da Associação dos Servidores da Defensoria Pública, né? E na Defensoria Pública nós trabalhamos muito com a população mais carente do estado de São Paulo, né? Então são moradores de rua, são mulheres que sofrem violência doméstica, são as pessoas com a mais baixa renda do estado de São Paulo, enfim. E nós temos sentido muito isso na população que nós atendemos, né? Um outro aspecto também, por conta do meu trabalho na Defensoria Pública, que eu tenho visto, é a questão, um paralelo que eu faço, porque a gente não pode pensar que essa dicotomia que existe hoje, evidenciada pela pandemia, ela é uma questão de exceção e que ela nunca mais vai ocorrer. Na verdade, ela ocorre todos os dias, né? Eu faço um exemplo aqui, a maior doença que tem afligido a humanidade nesses últimos tempos
em especial as gerações minha e mais novas do que a minha, são as doenças mentais, são a depressão, a ansiedade, enfim, essas doenças elas têm acometido muitas pessoas, e essas pessoas, no dia a dia, elas trabalham já com essa dualidade do trabalho-doença, né? Eu tenho vários casos dentro da Defensoria Pública, por exemplo, de pessoas que tinham assédio moral, acabaram ficando com síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, etc. Mas elas precisam ir trabalhar no ambiente que adoeceu elas, né? Porque o ambiente da Defensoria Pública, só para explicar rapidinho, é um ambiente que você faz um atendimento da população mais carente, então tudo que envolve atendimento direto com o público é muito estressante, né? Em especial quando você faz um atendimento jurídico, que é um atendimento onde a pessoa ela está ali querendo um processo judicial que para ela é a vida dela, seja ele um processo judicial da área da esfera penal, seja da área civil, família, não importa. Todo processo que uma pessoa sofre, para um advogado é mais um processo, mas para aquela pessoa é talvez a coisa mais importante da vida dela. Então é um atendimento sempre muito complicado e muitas pessoas na Defensoria Pública, por exemplo, em outros locais, na área da saúde tem muito, na área da educação muito mais ainda, na área policial muito ainda, tem um índice de suicídio gigantesco entre policiais, agentes penitenciários, que eu conheço vários também, etc. Então, nós temos hoje uma evidência muito maior, pessoas que nunca tiveram que fazer esse pensamento, estão tendo que fazer hoje, ou seja, escolher entre o trabalho e a saúde, né? Porque nós vivemos num mundo, isso é óbvio, né? Nós vivemos num mundo onde você precisa ir trabalhar e produzir para que você tenha o mínimo de sustento, né? Claro, eu não estou aqui falando algo que a gente magicamente vai resolver uma coisa dessa, não é isso. Mas é somente trazer aqui a discussão que existe essa dualidade, que existe esse problema social, essa questão da pessoa ter que escolher entre o trabalho e a vida, é algo que a gente tem que pensar em, no mínimo, daqui para frente, conseguir minimizar. Por exemplo, enquanto muitas pessoas estão sofrendo isso, pessoas camelôs estão saindo na rua para tentar vender mais ou menos o que eles podem, porque também eles não estão conseguindo vender, porque as ruas estão vazias. Então, quem está trabalhando também não está adquirindo o mesmo resultado que tinha antes. Tenho vários amigos que estavam dirigindo Uber, por exemplo. Eles não estão conseguindo tirar o mínimo de sustento. Eles já não tiravam, agora menos ainda, né? Então, enquanto isso tem acontecido, eu peguei até uma reportagem que eu acabei recebendo hoje, nem era meu plano, falando sobre o crescimento do lucro dos bilionários norte-americanos. Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett e Larry Ellison, combinados, ganharam 76 bilhões de dólares agora, na pandemia, durante a pandemia. Eles aumentaram a sua riqueza, que já era absurda, né, em 76 bilhões de dólares. Cara, somados todos eles, tá? Jeff Bezos é o que ganhou mais. Jeff Bezos é o dono da Amazon, né? Não sei se todos sabem. É o que mais teve lucro por conta das vendas online que tem aumentado. Então, ao passo que pessoas estão morrendo porque estão indo trabalhar, porque se não forem trabalhar vão morrer de fome, alguns outros estão tendo um lucro bilionário de verdade mesmo, em cima dessa pandemia. Então, é algo que, assim, eu acho que daqui para frente, a economia melhorando ou não, eu gosto de uma visão, sempre eu gosto de uma visão positiva, e eu agradeço o Newton por trazer essa posição positiva, porque realmente a gente só escuta negatividade. Eu que essa visão positiva também se reflita sobre a forma como nós nos organizamos enquanto sociedade. Tá? E rapidinho eu queria falar só uma questão sobre. Eu trouxe a questão do capitalismo enquanto modo de produção, porque o modo de produção é o que influencia como as outras atividades da superestrutura vão funcionar. Então, assim, o fato da imprensa hoje, por exemplo, ser uma imprensa que ataca, que como quer derrubar o presidente, faz críticas
e realmente utiliza mesmo essa pandemia para atacar o presidente da República, e isso é muito óbvio. Eu não sou favorável ao presidente da República, obviamente, mas é óbvio que a imprensa utiliza a enfraquecer politicamente o presidente. Isso já ocorreu em outros governos também, isso sempre vai ocorrer desde que o presidente da República não esteja de acordo com o que o grande capital que financia essa imprensa, a grande imprensa, enquanto ele não estiver, seja por mal, né, ele vai sempre sofrer esse tipo de ataque. E a população fica, obviamente, à mercê dessa guerra, porque a população fica no meio, recebendo as informações da imprensa, tem um presidente da República outro, que também passa outras informações, e ninguém ali está fazendo algo para que essa população melhore de vida e para que, efetivamente, a gente tenha uma política de saúde pública que amenize os efeitos dessa pandemia. Ou seja, estão mais preocupados, um em atacar o outro, um em destruir politicamente o outro, do que em resolver o problema para a população carente e para como um todo, né? Porque essa pandemia, como já disseram aqui, ela pegou a todos. Né? É mais ou menos isso que eu queria trazer. Desculpa, não sei se eu falei mais que todo mundo, mas advogado tem esses problemas. Desculpa. Mas a grande questão que eu vejo hoje é assim: a gente sabe que quem está sofrendo mais é quem não tem, quem tem que fazer essa escolha, certo? Claro que daqui a pouco, se alongar, o número de pessoas que terão que fazer essa escolha vão aumentar. Mas a grande questão que eu gostaria de saber com vocês é o papel do governo quanto a dar um suporte, porque o que eu vi em alguns outros lugares pelo mundo foi que o governo tirou do bolso e se endividou para ajudar quem é mais carente, quem é sabido mais carente, e aí eu tô dizendo os artistas, eu não tô... Vocês falam só das... a gente é mais visto quem é a empregada doméstica, o pessoal que mora na rua, mas os artistas que fazem músico... Quer dizer, quem vive da aglomeração não está constando, então eles estão passando esse problema. Em outros países eu vi que teve ajuda. E os próprios médicos, que a gente fala que quem deveria ser o primeiro ajudado nisso daqui tudo é quem está na frente. Médicos e enfermeiras, eles não estão tendo nem material para trabalhar. Então, o que vocês veem desse cenário? O que se poderia fazer e quem poderíamos ajudar ou responsabilizar ou até mesmo, né, exigir que fizessem alguma coisa? E tanto a imprensa quanto, porque a imprensa não está fazendo isso, né, mas a imprensa, os governos, quem a gente vai conseguir exigir disso? Posso responder, Bis? Por favor. Uma coisa que eu queria falar, eu acho que a gente o mundo inteiro está num cenário super polarizado. Eu, a princípio, não sou contra a polarização. O problema é que é uma polarização que se dá no ambiente onde predomina a rede social. Para mim, o grande problema contemporâneo é a rede social, porque ela infantiliza as pessoas. E eu não tenho problema se uma pessoa é de extrema esquerda, extrema direita, é bolsominion, é lulista, eu não tenho problema com isso. Eu tenho pessoas inteligentíssimas que apoiam Lula, pessoas estúpidas que apoiam Lula, eu conheço pessoas inteligentes que apoiam Bolsonaro, estúpidas que apoiam... Meu problema não é isso. Meu problema é que no ambiente onde predomina a rede social, predomina o que há de pior nas pessoas, a minha visão, que é o insulto, que é a ausência de argumentos, que é você defende o Bolsonaro, você é gado, você defende o Lula, você é corrupto. Então, assim, você não consegue ter o que havia antes das redes sociais, talvez eu esteja idealizando o passado, mas acho que não, porque eu acompanho a imprensa assim quase que diariamente há décadas, né, desde os começo dos anos 80, desde que eu era criança mesmo, e havia mais espaço para uma argumentação mais elaborada, para textos, para controvérsia, eu não vejo mais isso. O que eu vejo é um domínio do xingamento, um domínio do insulto, um domínio do desrespeito, e eu vejo dificilmente no Instagram, no Twitter, no Facebook, que é o que domina o modo como as pessoas se informam, eu não consigo ver um pensamento minimamente mais articulado, além da questão ética, do respeito a quem pensa diferente e tal. Então, nesse cenário que eu acho que a imprensa oficial, a imprensa mais séria, deveria ter um papel que ela não está conseguindo ter. Para mim, a qualidade da imprensa de uns 10, 15 anos para cá desabou.
Então, em primeiro lugar, tem isso. Eu vou dar um exemplo do próprio Bolsonaro, que está fazendo um governo muito ruim, mas muito ruim mesmo. Mas, por incrível que pareça, eu vou defender o Bolsonaro agora, para atacar a imprensa. Eu lembro ano passado, quando chegou aquele carregamento de petróleo que chegou no Nordeste, a culpa era dele. A culpa era dele, porque o Bolsonaro fez não sei o quê. Ele não explodiu nenhum petroleiro que foi para lá. Até hoje, esqueceram esse assunto. De onde veio aquele petróleo? Ninguém sabe. Quando começou a pandemia, o Bolsonaro não estava usando a máscara. Aí criticaram. Aí ele começou a usar. Aí criticaram porque ele estava usando errado. Tá entendendo? É isso que eu estou vendo. Então a imprensa não está cumprindo com o papel que, obviamente, as redes sociais não vão fazer. Tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu vejo agora num aspecto mais lamentável. Uma outra coisa que eu vejo também é que a gente, por causa da polarização, a gente tende a ver muito no preto e no branco. Então, assim, claro que tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas com R$ 600 por mês vão ter dificuldade de pagar, vão se endividar, vão ter problemas, eu sei disso. Mas, assim, eu acho que as pessoas que estão sofrendo com a pandemia, em primeiro lugar, são as pessoas que têm parentes no UTI ou pessoas que já perderam seus entes queridos. Essas pessoas, eu não vou entrar aqui, um pobre sofre mais, um rico. É claro que se você tem o Albert Einstein, como o Davi Wippe, o médico teve, como o Roberto Calil teve, eles foram tratados com cloroquina, assumiram isso, é claro que é melhor estar numa UTI no Albert Einstein, eu acho, do que de um lugar que é com menos recursos. É verdade isso. Mas eu acho que todo mundo, no certo sentido, tem um pouco de responsabilidade para ter saber o que deve fazer. Então, eu sei que está ocorrendo bailes funks na favela. Então, assim, uma coisa eu sou uma pessoa que está numa comunidade, eu preciso trabalhar, eu não posso me dar o luxo de trabalhar por confinamento, mas eu vou no baile funk. Eu sei que agora eu sou rico, por exemplo. Poxa, eu posso trabalhar em casa, eu posso estar online, aí eu vou dar uma puta festa no condomínio que eu moro, como algumas socialites fizeram, sem mais o quê. Então, assim, eu acho que em vez de polarizar, tem que falar, olha, todo mundo tem sua responsabilidade. O que você está fazendo para si mesmo e, no certo sentido, para a sociedade? Então, eu não quero entrar na polarização de rede social. Você é rico, então você é responsável. Você é pobre, então você não quer ficar no confinamento. Eu acho que cada caso é um caso. Tá? Eu vejo todo mundo às vezes está errando, mas todo mundo também pode estar acertando. Então, eu acho que a gente tem que ver por aí. Agora, eu vejo também muitos ataques que não têm sentido. Tá? Então, por exemplo, a ciência. Não adianta, a ciência sabe quase nada dessa pandemia. A ciência não tem vacina para a pandemia, a ciência não tem tratamento para a pandemia, a ciência não tem cura para a pandemia. Então, por que as pessoas ficam falando ciência? A ciência não sabe nada. A ciência nem tem certeza exatamente como surgiu o vírus. Tudo que a ciência sabe com o mínimo de certeza é a estrutura do vírus, como é que se infecta. Pergunta para um cientista, um sanitarista, se eu estou infectado, eu mexo naquela maçaneta que é de metal, e se uma pessoa, 6 horas depois, mexe na maçaneta, ela vai pegar o vírus? Não vai saber. Ninguém sabe, porque essa doença tem o quê? 5, 6 meses? Vai levar anos para descobrir melhor essa doença. Então, onde eu quero chegar com isso? Que conclusão que eu tiro? Nós devemos ouvir a ciência? Claro que sim. Devemos ouvir a ciência, mas nós devemos seguir a ciência? Eu não sei. Depende. O que a ciência está dizendo? Vamos pegar o caso da cloroquina. Para mim, o erro do governo Bolsonaro não é que agora está permitido usar cloroquina. Para mim, o erro dele foi ter demorado tanto. Porque quem decide o tratamento para uma doença que não tem tratamento é o médico, não é o Ministério da Saúde. E muito menos o OMS. O que o OMS sabe do SUS aqui do Brasil? Então, para mim, é o médico que está vendo aquele paciente que está entubado, que está, sei lá, inconsciente, que está com ventilação, que está correndo risco de vida com Covid, é ela que vai dizer, nesse caso, talvez seja interessante usar cloroquina, sem ficar esperando para a OMS, ou para o ministro, ou para o presidente, ou para o Dória falar. Então, o que eu estou vendo é que, como a gente está num ambiente polarizado e a imprensa não está contribuindo, quando o Bolsonaro falou que a cloroquina pode ser uma solução, pronto. Aí, se você é de esquerda, você tem que ficar contra a cloroquina. E eu acho isso uma estupidez. E são mesmo as pessoas que dizem que tem que ouvir a ciência. O que a ciência fala da cloroquina é inconclusivo. Sem conclusivo, cada caso é um caso. O médico tem que decidir. O Davi Wippe usou. E aí? E talvez tenha ajudado ele. O Calil, que é médico, que atendeu todos os presidentes, acho que desde do FHC, também usou.
Então, assim, eu sou contra ou a favor da cloroquina. Eu sou favorável que o médico tenha autoridade para decidir o que fazer. Até desligar a droga do aparelho, se for o caso. É ele que decide com a família do lado, a questão ética, a família está lá, porque o paciente está lá inconsciente, o paciente não pode dizer nada. Então, eu não sei por que eu acho que é muito sinal do colapso da esfera pública hoje, pelo ambiente das redes sociais. O óbvio, é o médico que decide junto com a família, sempre foi assim. Eu não sei por que agora se politizou, se ideologizou cloroquina, um remédio. Eu nunca vi isso na minha vida, politizar um tratamento. Eu não entendo por que se politiza. É porque o presidente falou. Se o presidente tivesse falado que talvez tivesse que usar ventilador desde o começo, né, os respiradores, sei lá o quê, aí pronto, já é coisa de direita. Então, assim, eu acho que nesse sentido que eu falo, que não devemos seguir a ciência, não. Nós devemos ouvi-la. A decisão é da família junto com o médico, né? Nem do governo, nem da imprensa e nem da ciência, na minha visão. Então, eu anotei algumas coisas que vocês falaram aqui. Eu acho que se a gente fosse fazer tipo um resumo das críticas que a gente fez com relação a esse cenário que a gente vê, o centro dele, na verdade, estaria o papel do Estado. Eu acho que esse, para mim, é o principal fator de conversão de tudo isso que nós estamos falando. Então, a compreensão do que seria o papel correto desse Estado de fazer, de auxiliar as pessoas mais vulneráveis economicamente, o papel do Estado de querer decidir ou não que tipo de diagnóstico é o mais correto, né? Eu acho que o Bruno havia falado do capitalismo, sem querer puxar um pouco de sardinha para o meu lado, mas no sentido de que eu acredito que essa pandemia mostrou de uma forma muito abrupta, primeiro, que a iniciativa privada conseguiu agir e atuar em situações e lugares onde o Estado não conseguiu. Vou dar exemplos disso. A gente viu as grandes contribuições que foram feitas por grandes empresas, então, Ambev se mobilizando, enfim, diversas empresas que, inclusive, a própria Globo abriu mão do direito de fazer as propagandas e começou a divulgar o trabalho que essas empresas têm feito. Mas mais do que isso, qual que é a grande questão econômica da pandemia? O capitalismo foi desligado da tomada, né? As cadeias globais de produção que foram criadas colapsaram justamente pela questão de você não da movimentação, do fluxo de pessoas e uma série de coisas. Se a gente for pensar que o mercado de ações, a bolsa de valores, ela tem uma importância crucial no que se refere à alocação de recursos, ou seja, enquanto nós temos, sim, Jeff Bezos, o Bill Gates, o Larry Ellison, todas essas pessoas ganhando mais dinheiro hoje, nós temos uma desvalorização histórica de uma Embraer, por exemplo. Por Sim. quê? O mercado de turismo, o mercado de aviação vai cair, consequentemente, do que a gente está vendo em relação aos efeitos que essa pandemia está causando. Em contrapartida, o mercado de varejo subiu muito, inclusive para atender a necessidade da população e das sociedades que eles estão servindo. Então, a grande questão, de novo, voltando para o papel do governo, é entender, ao meu ver, como que ele deveria atuar para corrigir ou para minimizar os impactos disso. Então, eu peguei umas notícias que saíram hoje ou essa semana. Então, o governo federal está falando de trazer a tal da carteira verde e amarela e fazer com que as pessoas que estão sendo usando os R$ 600 sejam beneficiados com essa nova modalidade de contratação para poder que elas saíssem da informalidade e viessem para a formalidade, até para apaziguar a grande questão do desemprego que vai vir forte nesse pós-pandemia. O desemprego está sendo, hoje, antes da pandemia, que estava por volta de 12%, eles estão imaginando que vai chegar a 20%. A pandemia hoje já responde por 20% de todas as ações trabalhistas que foram colocadas esse ano. O valor médio das indenizações é em torno de R$ 50 mil, ou seja, 900, no total seria 920 milhões de reais em indenizações, é o que eles estão previndo. A arrecadação de impostos caiu 29% comparado do abril do ano passado para o abril desse ano, e de um mês para o outro caiu 7,52%. Ou seja,
para um Estado que já vinha extremamente deficitário. Então, você tem uma série histórica. Hoje nós vivemos praticamente uma segunda década perdida, justamente pelo fraco crescimento e pelo nível de endividamento do governo. Nós temos uma dívida que vem crescendo absurdamente ao longo dessa década, hoje chegando por volta de seus 80%. E ao contrário de países como China, Estados Unidos, Japão, países que estão em condições de mundo desenvolvido, o governo brasileiro não consegue ultrapassar o teto de 100% da dívida. Porque se nós formos analisar brutamente, na crise de 2008, não sei se vocês lembram que aparecia lá, Portugal devendo 120% do PIB, a Irlanda devendo 180% do PIB. Por que o Brasil não consegue fazer isso? Porque nossa dívida é de curto prazo, nossa dívida é de 1 a 2 anos, porque não tem confiança na nossa economia. Ninguém é maluco de emprestar um título de dívida pública de 5, 10, 15, 20, 30 anos para o Brasil, sendo que cada governo parece que querem refazer tudo do zero. Então, você tem históricos como o nosso parceiro Argentina, que dá calote em dívida pública, acho que foi o 7º ou 9º calote que estão se falando agora. Isso acaba com a credibilidade internacional da economia, das empresas e, de qualquer forma, afeta os trabalhadores. E isso impede com que nós possamos socorrer essas pessoas mais vulneráveis hoje em dia. O que é muito triste, porque hoje, basicamente, o pacote do governo federal para ajudar essas pessoas foi o maior da história. Englobou 700 bilhões de reais. Só que grande parte desse pacote, esse dinheiro não tá surtindo muito efeito. Está se gastando muito. Então, uma live do Marcos Lisboa recentemente, que é o economista chefe da NISPER, falou que nós estamos prevendo um déficit de 712 bilhões de reais, e esse déficit é primário, ou seja, antes de pagar a dívida pública, nós já vamos estar devendo esse valor, justamente pelas ações emergenciais. Nós temos esse debate com relação aos estados e municípios que vão receber ajuda do governo federal até o momento sem contrapartida, o que é um absurdo, porque nós vemos os governos tendo folhas de pagamento absurdas, virtualmente falidos em muitos sentidos. Mas duas discussões que eu acho que nós tivemos, que eu queria trazer para cá, primeiro, é modelo de Estado. Eu não sei se vocês chegaram a ver que o governador Flávio Dino do Maranhão trouxe respiradores da China, 107 respiradores e 200 mil máscaras. Por meios, ele contratou empresas privadas, porque o governo dos Estados Unidos, o governo da Alemanha e o governo brasileiro passaram na frente do governo do Maranhão para a compra de respiradores. Então, ele teve que fazer uma importação às avessas, assim, de trazer escondido praticamente, para finalmente chegar no Maranhão. Então, isso causou muita polêmica, porque a Receita Federal quer ir atrás das companhias aéreas, do próprio governo do Estado, justamente por causa disso. Só que, no meu campo de relações internacionais, isso se chama paradiplomacia, onde entes federativos que não sejam o governo federal conseguem atuar diplomaticamente de uma outra forma. Então, um conceito que eu trago aqui é a questão da federação. Então, a gente teve essa crise dos governadores em conflito com o governo federal e com as medidas do governo federal, e isso, obviamente, dividindo a população a favor ou contra os governos estaduais. E a grande questão que eu vejo, trazendo um pouco para essa questão do embate político, nós temos que repensar a forma como o Estado brasileiro está sendo organizado e como cada autoridade deveria se portar no sentido do seu espaço, de respeitar o seu espaço vital de poder, digamos assim. Isso tudo faz com que um dos grandes conceitos de diplomacia básica, isso é uma aula de relações internacionais básica, onde é falado que não existe bem ou mal, existe apenas interesses. E nós temos que entender quais são os interesses por trás de tudo. Bem ou mal é uma questão de juízo de valor. Então, você da sua perspectiva, acredita que tal fulano é mal, tal fulano é bom, e na verdade isso não importa para a negociação e para o debate. Então, quando nós vemos a atuação da imprensa, a gente tem que entender quais são os interesses por trás dos donos desses grupos e conseguir extrair o melhor por trás daquilo. Eu sei que é muito complicado, porque existe uma série de variáveis, mas, querendo ou não, a forma negativa com que eles atuam, ou a forma até política que eles atuam, varia justamente desses interesses e varia também da questão da audiência, que gosta desse tipo de sensacionalismo.
Dois grupos de comunicação que eu gosto bastante do Brasil, que são justamente a Cultura e a Band, eles têm um jornalismo mais apaziguado, digamos assim. Então, por exemplo, é muito difícil você ver a imprensa brasileira falando de questões internacionais, política externa e coisas do tipo. E quando você vê esses grupos falando sobre isso, soa um pouco como um feijão com arroz. E a grande questão é que a audiência desses grupos também não vai, né, nada muito expressivo, justamente porque a população gosta justamente desse embate. A gente teve a estreia da CNN Brasil agora recentemente, que uma das coisas que é público e notório deles é que eles colocam os debates políticos como se fosse uma briga de UFC. Inclusive, existe toda uma estética montada a nível de propaganda, enfim, que foi inspirada da ESPN. E existem o Roger Ailes, que era da Fox News, que teve um escândalo agora com relação àquele filme. Eu não vou lembrar o nome do filme, que é com a Charlize Theron, que falava sobre assédio sexual. Ele foi a grande pessoa que conseguiu colocar essa forma de tornar a mídia tradicional mais atrativa de uma forma de entretenimento, né? E acho que, por fim, eu acho que, de novo, voltando na minha argumento com relação às iniciativas privadas frente ao papel do Estado, existe um autor liberal chamado Frederic Bastiat, que ele fala em dado trecho do livro dele que se chama A Lei, que para as leis serem respeitadas, primeiro elas devem ser respeitáveis. Ou seja, o cidadão não pode ficar entre o conflito ético-moral do que a lei manda e o que ele acha que é certo. Se a lei manda ele ficar em casa por causa de uma pandemia e ele não tem o que comer, é lógico que ele vai respeitar a lei. Isso serve para outras grandes questões também, mas este princípio é tão forte nessa hora da pandemia. E eu acho interessante a gente pensar, por exemplo, que a comunidade de Paraisópolis, que tem uma associação de moradores que é incrível, eles têm conseguido equipar UTIs e fazer hospitais de campanhas, inclusive com recursos próprios, dando um show assim de organização social e de autoatendimento. Então, eu insisto muito nessa tecla de que a pandemia demonstrou que a iniciativa privada consegue atender às necessidades da população. A grande questão é o tempo, já que o mercado foi feito para atender demandas. Se a demanda, de repente, cresce de álcool gel, ou a demanda, de repente, cresce de respiradores, existe um tempo de adequação para isso. E aí, na minha opinião, entra o papel do governo, que não está sendo feito e que não é feito, porque nós não temos um projeto de país definido. Nós lutamos a cada 2 anos justamente para que projeto de país a gente gostaria de ter. Como, na verdade, nós deveríamos nos comprometer com ideais e com políticas públicas claras, definidas, e ver o que funciona e o que não funciona. Às vezes, até o nosso modelo de Estado pode estar errado, a forma como a gente se organiza pode estar errada, mas tudo no Brasil é movido em cima de interesses, e torna tudo muito mais engessado e difícil, né? Beleza, ó, galera, eu tô com 6% de bateria no celular. Então, dessa vez eu vou tentar ser mais breve. Bom, eu acho que eu queria pegar. Tinha uma outra coisa que eu queria falar. Eu vou só colocar antes de comentar mais o que a gente estava colocando, que eu queria falar um pouco sobre o direito de ir e vir, né? Esse direito foi bem invocado. Ele é direto invocado por várias. É um barulhão aí. Por vários grupos, né? E a gente percebe uma certa confusão das pessoas com relação ao que são os princípios constitucionais, né? E a inter-relação entre esses princípios constitucionais, né? Então, por exemplo, baseado nesse direito de ir e vir, algumas pessoas querem colocar, por exemplo, um possível lockdown ou as próprias medidas do Estado com relação a fechamento de locais e etc., como algo que fosse potencialmente inconstitucional, mas, na verdade, a relação entre esse direito de ir e vir e outros princípios constitucionais, quando você faz algo que nós chamamos de direito de hermenêutica jurídica, uma palavra emprestada da teologia, né, que
primeira hermenêutica é a hermenêutica bíblica, né? E o direito pegou emprestado esse termo para dizer hermenêutica jurídica é a interpretação do direito. Em geral, nós fazemos o conflito de princípios constitucionais para saber se aquele direito é válido ou não. A Constituição Federal, e não só a brasileira, que é uma Constituição extensa, mas até as constituições mais enxutas, como dos Estados Unidos, por exemplo, é uma Constituição enxuta, mas ela é muito principiológica, né? Então, as normativas de qualquer país hoje, elas trazem um conjunto grande de princípios constitucionais, né? O direito de ir e vir é um princípio constitucional, dentre vários outros da vida, o direito à propriedade privada, por exemplo, e o direito de ir e vir, ele não é absoluto, né? Então, só queria deixar aqui, porque, assim, eu vi diversas discussões sobre as pessoas que, inclusive, entraram com ações judiciais contra o Estado, dizendo que eles podiam estar que o fato de não poder entrar no supermercado sem máscara é algo que fere o direito de ir e vir. É só para deixar pontuado aqui bem rapidinho que esse direito ele é institucional, tá? Que ele precisa ser sempre colocado na balança com outros princípios. Por exemplo, uma coisa bem besta assim da gente avaliar é, por exemplo, eu tenho o direito de ir e vir, mas eu não tenho o direito de ir e vir de uma rua para outra passando por dentro da sua casa, né? Existe o direito de propriedade privada e o direito à inviolabilidade do domicílio, por exemplo. Então, o direito de ir e vir não é supremo, assim como nenhum dos outros direitos nem o da vida é um direito supremo dentro da Constituição Federal. Então, só para deixar, sempre é importante que quando a gente faz uma análise de princípios constitucionais, é importante a gente sempre olhar o que esse princípio significa e como ele vai se interagir com o resto com os outros princípios, para a gente saber se ele, fazendo uma hermenêutica jurídica, se ele se ele vai sobrepor aquele outro direito ou não. Muitas vezes ações judiciais são ações judiciais de pessoas que uma tem um direito constitucional e a outra tem outro direito constitucional, né? E esses direitos eles são colocados num UFC, como disse, né? Num pequeno UFC, para a gente saber qual o direito que vai se sobrepor, né? Isso é bem comum, né, na interpretação constitucional das normas, e hoje tem havido aí um grande equívoco. Não é porque tem um artigo na Constituição que fala uma coisa que você pode interpretar aquilo como um texto único, sem interpretar toda a norma, não só a Constituição Federal, nos tratados internacionais que o Brasil assina, e também as questões infraconstitucionais, ou seja, a legislação, né? Então, eu vejo muito hoje, as pessoas vêm me perguntar às vezes as coisas, pegam um artigo da Constituição, pegam um artigo do Código Civil ou um artigo do Código Penal e dizem, olha, eu tenho direito porque está escrito isso aqui. Não, na verdade, as questões são bem mais complexas do que isso. Se fosse só descobrir artigo, era só procurar no Google que todo mundo saberia fazer uma interpretação jurídica de qualquer coisa. Dado isso, é só uma coisa bem aleatória que eu queria trazer aqui, porque me preocupou bastante esses últimos tempos essa questão. Eu queria falar um pouquinho sobre acho que o que eu trouxe sobre a questão dos bilionários terem ficado mais bilionários ou não, né? E essa questão entre ricos e pobres. Na verdade, eu não quis fazer uma guerra dessas pessoas, dizer, olha, aquele sofre mais, aquele sofre menos. É que, na verdade, o que a gente precisa fazer, como eu vejo a sociedade, na verdade, ela precisa ter, e aí sim, sempre uma organização do Estado, uma organização da própria sociedade, para que todos tenham uma condição mínima de viver bem, né? Se a gente tem um lado se beneficiando e o outro lado sempre piorando, a gente tem um problema aí. Eu acho que a gente sempre tem que olhar para a questão da verificação social do que a pessoa, o que está mais embaixo vai poder sobrepor ou não. Isso. Pera aí, só um minutinho. Fala, Miguel.
Aí que meu filho veio aqui. Distraído, eu já estava falando meio distraído agora. E eu tô com 3% de bateria. Bom, a questão, o que eu trago aqui, na verdade, é que sempre no limite é onde a gente descobre os reais problemas que existem na nossa sociedade, né? Nas condições perfeitas de pressão e calor, a gente sempre vai ter uma possibilidade de olhar coisas positivas, né? Mas aonde o calo aperta, aonde a questão está estourando, é que a gente vê se aquilo dá certo ou não dá certo, né? As questões, por exemplo, foi bem patente mesmo, as questões que a iniciativa privada conseguiu trazer com relação a essa pandemia, né? Mas para a população ali embaixo, isso não se efetivou, de certa forma, né? E a gente tem visto que para nós, para mim, classe média, o negócio vai, entendeu? Eu não tenho problema. Para nós que estamos falando aqui, isso não vai ter problema algum. Mas para aquelas pessoas, eu vejo porque eu vejo na minha realidade, no meu trabalho, né? Eu estou dizendo isso de uma forma empírica, não de uma forma idealizada, da gente ficar supondo que aquela pessoa está daquele jeito. E aí, obviamente, pessoas mal informadas dentro das próprias comunidades, é claro que está tendo baile funk. Aqui do meu lado, da minha casa, tem um do Jardim Jaqueline, que é gigantesco, e está tendo direto, e é preocupante isso, é extremamente preocupante, porque essas pessoas, elas estão em moradias totalmente precárias, né? Elas já moram em muitas pessoas dentro de um lugar extremamente apertado, e ainda estão saindo na rua, e não tem uma condição de saúde boa, ou seja, é um foco de caos aquilo, né? Mas a gente tem que pensar como que a nossa sociedade pode modificar a ponto de que isso não exista mais, né? Não a ponto da gente meramente entender que, olha, algumas coisas, a economia vai mudar para isso, vai mudar para aquilo, vai mudar para aquilo. Tudo bem, isso sempre ocorreu no mundo, isso em crises, outras que ocorreram, né? Em 2008 a sociedade mudou com a crise que ocorreu, anteriormente nós tivemos várias outras crises, né? E a sociedade sempre se modificou, mas nunca se modificou ao ponto nuclear de atingir o que realmente é o problema da sociedade. E hoje a gente vê pessoas morrendo por isso, né? E aí esse que fica o grande problema, né? Uma outra coisa que eu queria trazer é que assim, essa e aí a imprensa mesmo, como a gente estava criticando aqui, a atuação da imprensa, ela não tá, ela traz essa questão. Isso eu acho muito característico da imprensa brasileira, né? Ela traz uma questão que, Miguel, eu tô trabalhando. Ele tirou meu fone aqui. Ela traz, porque eu não dei atenção para ele. A imprensa brasileira, ela traz isso de uma forma como se ela se importasse, né? Como se ela se importasse com quem está sofrendo ali, mas para utilizar aquilo como arma política para atingir os objetivos dela. De forma alguma, a Rede Globo está se importando com as pessoas que estão morrendo, por isso, como se ela estivesse noticiando as mortes a todo minuto, preocupadíssima com as pessoas que estão morrendo. Ela não está. Ela não está nem aí para as pessoas que estão morrendo. O que está acontecendo é que ela precisa noticiar isso para causar um efeito político desejado que ela quer, né? Então, a gente tem que sempre analisar e ver o problema, e acho que o Rodrigo trouxe isso, essa questão eu achei muito interessante e é verdade. É muito difícil a gente saber as reais intenções por detrás de alguns grupos, né? Mas eles estão aí. Nós, enquanto as pessoas que estamos tentando discutir isso e evidenciar problemas e resolver problemas, porque eu acho que assim, a gente não pode só entender. Eu tô com 1%, vai acabar a qualquer minuto, tá, pessoal? Então eu peço desculpas aí, tá? A gente não pode só entender que eu já baixei peraí, deixa eu baixar mais aqui. Baixar o brilho pra caralho aqui pra ver se. Bom, eu acho que é interessante a gente começar a tentar pensar em como que a gente pode desenvolver formas para que isso seja. Eu acho que para esse fato de agora, é óbvio que a gente não vai conseguir nada, mas se isso ocorrer novamente, para que a nossa sociedade esteja
mais preparada para que não ocorram tantas mortes como está ocorrendo agora. Ou para que as pessoas não tenham. Essa é a coisa mais cruel. Eu acho que assim, você ter que fazer essa escolha entre morrer de fome ou morrer de Covid-19 é uma coisa completamente surreal. Assim, é desumano você pensar que pessoas estão fazendo essa escolha e elas estão, né? Então, claro, acho que o Newton trouxe muito, muito bem aqui, a gente tem que sempre lembrar, as pessoas que mais sofrem são as que perderam os familiares, óbvio, né? Acho que é isso, se isso acontecesse comigo, não aconteceu com ninguém da minha família, ainda bem, mas né, é lógico que é a pior situação de todas. Mas a questão de uma pessoa estar tendo que escolher entre alimentar sua família, colocar comida dentro de casa e poder pegar uma doença fazendo isso é surreal para mim. Eu não consigo aceitar que uma pessoa que um semelhante a mim esteja fazendo essa escolha nesse momento agora. Enquanto nós estamos falando aqui, milhares de pessoas estão fazendo essas escolhas hoje. E isso porque nós não fomos capazes de desenvolver um tipo de sociedade na qual elas não precisassem ter feito isso. Isso envolve o Estado, isso envolve... acabou, encerrou aqui a bateria. Dá um tchau pra galera aí, por favor, Bruno. Acho que já foi. Já foi, né? Tudo bem. Foi. Foi. Bom. Que droga, tava tão bom o Bruno falando. Pois é. Mas, tudo bem. Vamos então continuar aí, Newton. O que você tem a dizer pra gente encerrar? Porque já passamos da 1 hora aí. Mas Claro, eu vou encerrar aqui. Só queria que vocês dessem aí uma pincelada final do que vocês acham de tudo isso e deixar a pulguinha pra semana que vem, o próximo, dizer o seguinte: o que vocês acham que vai acontecer quando o vídeo sair? Por incrível que pareça, a primeira parte é mais fácil, a segunda, a futurologia. Pessoal. Voltou, Bruninho? Aí. Boa. Não, eu entrei pelo computador, né? Eu lembrei disso agora. Boa. Agora dá pra ver o Rodrigo, que legal. Agora não dá pra ver eu, dá pra ver o Rodrigo. Perfeito. Ô, Bruninho, o que eu tinha pedido pra eles é pra dar um tchau. Não tem problema, querido. Assim, eu pedi pra galera dar um tchau pro pessoal, né? Que a gente já passou da 1 hora. E pra falar assim, dar um resumo do que tá, o Newton tá começando, pra dar um resumo Fechou. Dessa situação toda e deixar aí uma pulguinha pra semana que vem, que é o que você acha que vai acontecer se abrirem o vídeo. Beleza. Então, Newton, por favor, suas finalizações e a pulguinha. Eu acho que eu vou falar agora, seria o auge do que eu penso, de tudo que foi falado, é uma coisa que eu penso há muito tempo já, não é só porque a gente está discutindo aqui, que é o seguinte, eu vou falar uma coisa que é meio radical, eu falo para meus alunos quando eu dou aula, eu acho que o Brasil não tem nenhum problema econômico social, zero. Para mim, o Brasil tem um único problema, um problema gravíssimo, um problema dificílimo de resolver, que se chama problema político. Todo mundo sabe o que deve ser feito no Brasil. Todo mundo sabe. Eu vou dar só um exemplo, por dar milhões, mas eu quero ser rápido. Essas dívidas que os estados têm eternamente há séculos com a União, acho que desde a proclamação da República. Invariavelmente, o governo federal fala assim, tudo bem, eu vou comprar essas dívidas, e vocês vão ter uma folga fiscal, uma folga financeira, desde que vocês adotem certas contrapartidas. Por que contrapartida? Porque é identificado por técnicos, aí entra a ciência, a economia é uma ciência também, as pessoas esquecem, não é só infectologia que é ciência, a economia é ciência também. Os economistas são cientistas e dizem assim, olha, sabe por que os estados estão endividados? Excesso de gastos e pouca arrecadação. Então tem que cortar gasto e tentar aumentar a arrecadação de alguma maneira, fomentando a economia, sei lá o quê. Para cortar gasto, aí vem o problema político brasileiro. Para cortar gasto, você tem que contrariar interesses fortíssimos, arraigados há décadas. E, invariavelmente, quem ganha são esses interesses corporativos, nacionalistas, patrimonialistas e etc. De militares, de professores, de juízes, de funcionalismo público, de políticos, de policiais, de tudo. Eu coloquei professores porque eu sou professor. Então, assim, todo mundo quer o seu para si.
E isso nunca é resolvido. Por isso que o Brasil nunca faz a reforma tributária, por isso que o Brasil nunca consegue vender uma empresa estatal, por isso que o Brasil nunca consegue cortar privilégios, por isso que os políticos sempre fazem o que querem. Então, assim, o problema do Brasil é político. Para você ajudar as pessoas mais necessitadas, para você diminuir a desigualdade de renda, que ela é construída politicamente no Congresso, a desigualdade de renda no Brasil é construída. Que é um exemplo, eu tenho condições de pagar uma universidade, se eu quisesse fazer uma GV, eu teria condições de pagar. Eu posso ir na USP, eu tenho condições de ir na USP, eu não pago um centavo. É justo isso? Se eu quiser dar dinheiro, eles vão recusar. Não podemos aceitar seu dinheiro. É justo que eu, que tenho condições de pagar uma universidade pública, que é financiada com o imposto de toda a população, inclusive de favelado, é justo que eu, que tenho condições de pagar, não pague? Então, a desigualdade de renda no Brasil ela é construída politicamente. Por isso que eu falo, o Brasil não tem problema econômico, tem problema político. Então, o nosso problema é político. Temos que pensar um outro Estado, nós temos que pensar um outro Congresso, nós temos que pensar em reformar violentamente a Constituição, nós temos que mudar toda essa estrutura política que há décadas atrapalha o Brasil. O Brasil não tem problema social e econômico. O Brasil tem um corpo diretor bom no Banco Central, tem um corpo diretor, técnicos bons, bons economistas, bons médicos, bons, tudo que vocês podem imaginar. A nossa capacidade intelectual é maravilhosa. O brasileiro não é geneticamente inferior a nenhum país do mundo. O problema é quem tem condições de enfrentar as corporações. É essa a questão, enfrentar os bancos, enfrentar os donos de estatais, enfrentar Renan Calheiros, enfrentar Roberto Jefferson, enfrentar as cúpulas dos partidos, a cúpula do PT, a cúpula do PSDB, a cúpula do PSL, do DEM. Esse é o problema. Então, se o Brasil conseguir encaminhar, ter uma pessoa com talento político, que claro que não é Bolsonaro, claro que não é Lula, claro que não sei quem é, mas se encontrar uma pessoa dessas que consegue encaminhar a questão econômica, ela vem. Aí eu tenho uma pequena discordância com o Bruno, porque eu não acho que é a questão econômica que dá problema, é a política. Se você consegue no Brasil resolver a política, mas aí é você ter que enfrentar poderes fortes, militar. Quem é que enfrenta juiz nesse país? Quem é que enfrenta STF nesse país? Tem que enfrentar esses caras, tem que enfrentar militar, tem que enfrentar Bolsonaro. Se você consegue, forças políticas que conseguem, que possam fazer isso, você consegue encaminhar a questão econômica. Futurologia, eu acho que as pessoas vão adorar, eu acho que elas vão ficar, querer participar também, eu acho que é o começo de um projeto que vai dar muito certo, Bis. Obrigado. Valeu. E você, Rô? Então, e ouvindo a fala do Newton e a fala do Bruno, eu volto a bater na tecla do papel do Estado, né? Se a gente for analisar, quando eu ressaltei aqui a questão da iniciativa privada e do trabalho que tem sido feito, é para mostrar que, embora não seja papel dos empresários, das associações livres, enfim, de resolver o problema do Covid-19, a iniciativa privada foi tão importante que conseguiu evitar um desabastecimento do supermercado, por exemplo. As cadeias produtivas conseguiram se unir de uma forma que, mesmo em casa, as pessoas tenham acesso à internet, tem aqui o celular que consiga se comunicar com o mundo, consiga fazer... Aqui, por exemplo, eu anotei aqui uma coisa que é interessante. 80% das gestoras do Brasil, das empresas brasileiras, já falaram que pretendem adotar muito mais o home office. Adotando o home office, uma das grandes crises, por exemplo, que para mim já é evidente, eu não sei se vocês souberam ou se ouviram falar disso, porque realmente não está sendo falado, mas eu não sei se vocês conhecem o WeWork, que é uma startup, né, que aluga espaços, escritórios e tal. Eles estão em virtude de quebrar. E isso é uma coisa muito séria. Primeiro, porque a WeWork hoje é uma das maiores donas de espaços físicos do mundo, ou seja, em Nova York eles são as pessoas que mais alugam escritórios. Em Los Angeles também, eles são as que têm o maior metro quadrado de escritórios também. É uma startup de tecnologia, então se houver um colapso de uma empresa dessa, vai haver um colapso de toda a questão da forma como startups são vistas, essa coisa moderna cool e tal. E mais ainda, eu acho que se a gente analisar a questão da iniciativa privada, é que o mercado está tentando suprir algo que o Estado deveria estar zelando por aquilo. E mais ainda agora, já que eu falei bem da iniciativa privada, eu trago o dado de que, se nós formos analisar, visto pelo ponto de vista dos interesses, que o Newton falou,
A iniciativa privada no Brasil, existe uma promiscuidade gigantesca com o Estado brasileiro, que através da Lava Jato foi exposta de uma forma que as empresas no Brasil crescem, ajudadas pelo Estado até um certo nível, e a partir daquele nível elas fecham qualquer forma de concorrência, de competição, e consumindo dinheiro público. Eu sou dono, eu sou microempresário. Eu não, graças a Deus, eu tenho uma condição financeira que permite com que eu consiga equalizar todas as minhas dívidas e sobreviva a essa situação que nós estamos vivendo. Mas se eu dependesse de bancos, sejam públicos ou privados, era falência, acerta. Por quê? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, está interessada em ajudar empresas grandes e médias, que são quem? Quem contribui para a campanha política. Então, se a gente olhar essa forma como o Estado é promíscuo e ele se nega a assumir as posições, eu acho que, só fazendo um parênteses nisso que eu estou falando, nós sofremos muito de ser um país que viveu por tantas ditaduras. Não só nós, como a América Latina. Mas o Brasil, especificamente, no período republicano, a gente viveu quase 5 ditaduras militares diferentes. Nossos políticos, esse período democrático que a gente vive, que é o mais duradouro desde a época do Império, tem um problema de entender que exercer autoridade não é ser autoritário. E eu acho que essa é a grande questão que envolve como nós temos líderes que são frouxos e não conseguem combater esses interesses que nós vemos de forma tão explícita ao longo dos anos. De novo, voltando a esse X, se a gente olhar para o papel do Estado, a gente tem um Estado que está virtualmente falido, porque não consegue fazer reforma, um Estado que não incentiva e não respeita o pacto federativo, ou seja, nós somos uma república federativa de nome só, porque nossos estados não têm autonomia, eles pela forma como foi desenhada a Constituição de 88, que delegou poderes e deveres a eles que eles não conseguem cumprir, uma vez que, na época que foi feita a ditadura militar, em 64, a última reforma tributária do Brasil estruturou a nível vertical a arrecadação federal, ou seja, hoje nós temos estados e municípios dependendo de segurança pública, saúde pública, uma série de questões de obrigações desse tipo, mas o dinheiro está tudo concentrado em Brasília. E, obviamente, que ninguém tem o interesse de mudar isso, porque quem consegue ganhar as eleições guarda a chave do pote de ouro. Então, por isso que é tão. O presidencialismo de coalição faz tão mal ao Brasil, mas mesmo assim é interessante que os grupos políticos de conchavo são feitos em cima dele. Não é por acaso que entre a esquerda e entre a direita o PMDB está lá no governo. Agora nós temos o Bolsonaro Negociando. negociando com o Centrão com relação a tentar escapar dos casos de corrupção que está vindo aí. O governo Temer tentou fazer várias reformas e ele já consumiu um grande capital político para chegar ao poder, retirando a Dilma, e depois esse capital político que era para fazer reformas foi destruído na época do Joesley Day, da delação da JBS, que na verdade se confirmou que era uma mentira, né? Apesar de a gente saber, obviamente, que os interesses dos governantes e dos partidos são escusos, eles são sombrios, eles são ilegais, mas o fato é que o que o Joesley falou que entregar não entregou, então o país pagou 2 anos estagnado e não conseguiu promover uma série de reformas que o governo Bolsonaro falou que ia conseguir fazer e não consegue, porque o presidente não permite. Faz com que esse Estado, nós no meio de uma pandemia, a gente está discutindo política e discutindo papel de governo, papel do Estado e o que um ente federativo deve fazer, o outro não deve fazer. E eu bato muito nessa tecla de que a crítica tem que se voltar, porque nós sustentamos eles são nossos representantes, e existem leis e normas que são feitas para prejudicar a nós mesmos. Se nós olharmos, por exemplo, o plano diretor das cidades, isso é uma grande coisa que eu acho que vale a pena desconstruir aqui por um segundo. Nós falamos muito mal do governo federal, mas a gente não analisa a nível de estado e a nível de municipal as grandes diferenças. Por que São José dos Campos é uma cidade tão desenvolvida e tem um índice de desenvolvimento tão alto? E por que se nós formos analisar, uma cidade no interior do Amazonas, por exemplo, é tão pobre? Tem uma questão econômica? Tem. Mas se a gente olhar, por exemplo, planos diretores das cidades, eles são extremamente excludentes. Por quê?
A parte, e aí uma outra inserção que eu faço aqui, a cultura é importantíssima nisso, não a cultura da Regina Duarte, a cultura política de ideias e valores que nós temos enquanto país. Se a gente parar para pensar, por que não se pode construir prédios altos no Brasil, prédios que permitam mais pessoas, mais oferta no mercado, diminuição do preço da habitação, permitindo que mais pessoas capitalizam para os pobres, minha gente. Essa é que é a grande questão. Hoje as pessoas falam assim, vamos construir os prédios sustentáveis e super modernos, mas o pobre fica lá na periferia. Ele que pede 3 horas de ônibus para chegar e fazer a minha mão no salão, ser meu pedreiro. Nós temos que repensar a níveis municipal, estadual e federal o Estado brasileiro. E mais ainda, eu não sou uma pessoa de esquerda. E a pessoa que também é de esquerda, não existe problema nenhum. E divergências de opiniões é totalmente normal numa democracia. O diálogo vai chegar a gente a chegar no consenso. Mas a grande questão é que, por exemplo, a Tabata Amaral, que é uma deputada estadual federal de São Paulo, que é de esquerda do PDT, ela é humilhada onde ela vai pelas partes de esquerda porque ela votou a favor da reforma da Previdência. Só que, assim, a Tabata votou a favor da reforma da Previdência, por exemplo, para que sobrasse mais recursos para que pudéssemos falar de renda universal, para que a gente pudesse falar de melhoria na saúde pública, melhoria nos investimentos de educação. Então, essa é a grande questão. O fato dela ter votado não quer dizer que ela seja de direita, não quer dizer que ela seja de esquerda. Existe todo um raciocínio que deve ser feito em relação a isso. E essa questão de votou X, votou Y, te joga para um lado, te joga para o outro, é muito prejudicial para a democracia. Não é assim que um sistema democrático funciona. Não é assim que o Brasil deveria funcionar. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde as pessoas gostam de enxergar a política como uma identidade, quando na verdade não existe nada por trás disso. Ou seja, se você é evangélico, você tem que ser de direita, você não pode ser de esquerda. Se você é gay, você tem que ser de esquerda, você não pode ser de direita. Isso não existe. Esse tribalismo cultural não existe, político não existe. A gente tem que debater ideias, propostas, e vinga aquela que fazem mais sentido e foram mais assertivas, não é? Vocês falaram, acho que foi o Newton que falou com relação ao OMS, por exemplo, de novo, entender os interesses por trás. O Trump criticou de forma positiva a OMS, falando que ela demorou para agir, que ela agiu de forma política para proteger a China, e realmente ela agiu de forma política para proteger a China. Mas a grande questão é que a China hoje tomou o lugar dos Estados Unidos em financiar um desses organismos internacionais. Ou seja, o presidente ou as instituições internacionais indo de encontro a esse financiamento, ou o país que grande financia isso, quando o Trump fala que vai retirar os Estados Unidos da ONU ou da OMS, ele só vai ajudar mais ainda esse tipo de comportamento. Né? Porque quando você vê ou ele falando que vai ser retirado da OMC, então a grande questão para mim é interesses e os interesses que estão por trás das decisões e principalmente o fato de que enquanto o Estado, os poderes estão brigando entre si, totalmente desalinhados, a sociedade está aqui, através da iniciativa privada, tentando resolver os problemas. Mas um não vai funcionar sem o outro. E mais ainda, os poderes têm a obrigação moral e ética de resolver toda essa situação, ou se não resolver, pelo menos dar uma direção para onde eles devem seguir. E a grande questão é que o Brasil, muito se fala que o Brasil é um país rico, que o país é um país de oportunidades. O Brasil não é um país rico. Nunca foi um país rico. O fato de gerar muito dinheiro, de rodar muito dinheiro aqui dentro, não quer dizer que nós somos ricos. O Chile tem quase o dobro do nosso PIB per capita, né? Então, assim, eu não seria tão extremo de falar que nós não temos questões sociais no Brasil, mas eu diria que desigualdade não é um dos problemas. Se houvesse oportunidades e acesso econômico, se o Estado fizesse seu papel, se o judiciário respeitasse direitos fundamentais dos indivíduos e das empresas de forma geral, não criasse, né? Nós temos casos bizarros aqui no Brasil, jurídicos nesse sentido. E basicamente é isso. Lamentavelmente é isso. Eu torço para que a gente consiga a sociedade que está em conflito entre si consiga estruturar uma nova forma de se organizar. Querendo ou não, o Estado é soberano porque ele faz parte da nossa sociedade.
O Leandro Carnal fala, né, e eu vou terminar com isso só para não ficar me alongando muito tempo, já que eu já aluguei bastante. O Leandro Carnal fala, não existe governo corrupto para uma sociedade íntegra. Não existe. Da mesma forma que vice-versa não existe. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal da sua cidade, do seu país, do seu estado, sempre vai refletir a sociedade que está nele. Sempre. E sobre semana que vem, vai ser bombástico, né? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que a gente está indo num nível de animosidade interessante aí pro futuro, né? Vamos ver. E aí? Ah, show. Coloquei uma foto sua ali. Então, Fala aí pra gente o que você espera aí ó, um eu resumão disso quero. e o que você espera aí pra semana que vem, o que vai trazer esse vídeo aí pra gente. Bom, eu quero de verdade agradecer o Rodrigo e o Newton, né, por terem trazido essas reflexões. Eu achei super importante, assim. Eu tenho algumas posições, a gente sempre vai divergir, mas isso que é importante. Eu estava falando para a Bis antes de começar que eu tenho pavor de discutir com as pessoas que pensam igual a mim, porque isso não me agrega nada, né? Quer dizer, às vezes às vezes a pessoa sabe da mesma coisa que eu, só que muito mais, e aí sim, mas eu prefiro, em geral, ter uma conversa com pessoas que pensam diferente, porque a gente consegue, inclusive, reforçar mais o que a gente pensa, né? Tornar mais poderoso o nosso pensamento, mas também se abrir outros pensamentos e outras visões de mundo, né? Isso é muito importante, até a interdisciplinaridade que tem aqui é importante nesse sentido. A gente só isso, mesmo que todos nós tivéssemos posições políticas, por exemplo, iguais, só isso já faria uma grande diferença de opiniões. Só o fato de um ser formado em uma área, outro no outro, etc. E eu queria trazer aqui, eu acho que a gente entrou num final aqui mais, vamos dizer assim, megalomaníaco, no sentido da gente pensar mais numa questão muito mais ampla do Brasil do que a gente estava discutindo antes, que era uma coisa mais simples. E eu gostei, eu acho que ficou mais legal ainda. Eu acho que a gente precisa trazer realmente essas reflexões mais amplas para que a gente possa discutir questões mais pontuais. Eu queria trazer uma reflexão, então, sobre o papel do Brasil na geopolítica mundial, né? A gente precisa pensar também, eu sempre bato muito nessa tecla conversando com as pessoas, que a gente não pode enxergar países no mundo, nem o Brasil, nem nenhum outro, mas como ilhas, né? Isso é bem óbvio hoje para todo mundo. A gente sabe que a economia ela é extremamente globalizada hoje, né? E já há muito tempo é globalizada, mas hoje ela é muito mais evidente, né? E tudo é interconectado quer dizer, a posição de um país ela é interconectada com a posição dos outros países e tudo isso se conversa. Então a gente tem que pensar que, por exemplo, o fato do Brasil ter um gravíssimo problema político e que gera um problema econômico e que gera um problema social, e aí eu vou concordar que exatamente, com certeza o problema político é um problema que causa os outros, né? Ele é talvez a porta de entrada, ele é a mão sem álcool gel, né? Ele é o que infecta tudo, mas a gente tem que analisar também que esse problema político brasileiro, ele não é só nascido aqui dentro, né? Ele é gestado numa comunidade internacional, onde o Brasil é um país de capitalismo tardio, né? Um país que sempre foi uma colônia de exploração e hoje não deixa de ser, né? Hoje a maior os maiores resultados econômicos do Brasil eles vêm através de venda de commodity ainda, né? Nós não temos nada a trazer para o mundo fora a Embraer e Petrobras e algumas outras raríssimas exceções.
Aí a gente não tem nada para oferecer para o mundo de forma industrializada, de tecnologia de ponta, nada disso a gente consegue fazer. Nós temos excelentes pesquisadores, por exemplo, no ITA, por exemplo, na USP, ou em vários, na Unicamp, que é fortíssima, mas nós não conseguimos traduzir isso em tecnologia produzida dentro do próprio país, para que a gente possa, né, criar algo que vá competir no mercado internacional, né? Então, a gente tem que entender que nós ainda somos exportadores de matéria-prima para as outras grandes nações do mundo. Isso influencia a forma como a política é gerada dentro do Brasil, porque a nossa elite, e aí eu falo elite sem ser pejorativo nem nada, elite mesmo econômica, as pessoas que detêm o poder econômico dentro do Brasil, elas têm um interesse muito maior em continuar com essa política de exploração de commodities dentro do país, exportando para o mundo todo e continuando bilionário, do que investir numa industrialização dentro do país. Então são muito poucas pessoas, empresas dentro do Brasil que estão preocupadas com isso. Nós temos, por exemplo, as maiores empresas que nós temos dentro do Brasil, em grandes indústrias, elas são multinacionais, né? Nós temos pouquíssimas indústrias nacionais fortíssimas, né, criadas dentro do Brasil, e a maioria, e algumas que foram criadas foram gestadas inclusive pelo Estado, e até nessa promiscuidade que o Rodrigo traz aí, que ninguém precisa ficar falando aqui dos problemas da Petrobras, né, que já é lugar comum, não vamos chorar mais, né, então vamos pensar na pandemia, que já tá bom, né. E eu lembro até hoje, só para fazer um parênteses, que eu prestei um concurso para advogado da Petrobras um ano antes de dar essa cagada toda. Eu pensei, ainda bem que eu não passei. Imagina se eu fosse advogado da Petrobras no meio da Lava Jato. Bom, enfim. Eu não estava conseguindo estudar na época, eu não passei. Mas vamos voltar aqui. Então, a gente tem que pensar que essa forma do Brasil ser um país explorado pelo mundo todo, ele é rentável exatamente para as pessoas que causam esse câncer político dentro do país, né? Os grandes bancos brasileiros, esses grandes empresários que não têm interesse em modificar o país, não são como os pequenos, médios empresários que têm esse pensamento, né? Eles lucram há 500 anos com esse tipo de exploração. Eles não vão mudar isso do nada, né? E eles já lucraram 500 anos com 500 anos de exploração, o suficiente para mandar na mídia, o suficiente para comprar todos os políticos que eles podem, todos os partidos políticos que eles podem, a montar toda a estrutura do Brasil, inclusive a estrutura social do Brasil. O Rodrigo trouxe uma coisa interessante sobre a questão social, né, a questão cultural do Brasil, perdão, não era social, cultural, que ele trouxe até a Regina Duarte como exemplo, mas nós ainda temos uma cultura de um país escravagista, por exemplo, né? Nós ainda vemos o serviço do outro. O Rodrigo também trouxe a questão da manicure, do pedreiro e tal, como um escravo. Eu trouxe o exemplo da empregada doméstica lá, que faleceu de Covid-19 porque foi trabalhar na casa da patroa que estava infectada, porque a elite brasileira não consegue viver sem uma empregada doméstica para limpar a privada. Isso é ridículo. Na Europa, em vários outros países, isso não ocorre, né? Claro, um bilionário, um cara muito milionário, lógico que ele vai ter as empregadas, mas aqui, assim, qualquer classe média mais ou menos já tem esse tipo de serviço. Isso não é normal, né? Nos países da Europa, se você for viajar para a Europa, você vê que isso não ocorre lá. Então, e não é nem esse o problema não é a pessoa ter esse tipo de serviço, o problema é a forma como ela trata o profissional que tem que despender desse trabalho braçal, né? Humilhação. Tem um aplicativo que foi criado que é para empregadas domésticas, que desculpem, mas eu esqueci o nome, depois eu posso até trazer para vocês. Eu não tenho essa memória tão boa quanto a do Rodrigo, que ele lembrou de várias coisas aqui, números e tal, mas eu sou ruim, péssimo nisso. Então, um aplicativo foi criado que ele é tipo como se fosse o Uber de empregados domésticos, né? Então, oi? Né? Isso aí? Então, eu lembrava que tinha uns nomes que não me fazia sentido, até pelo tipo de serviço, deve ser isso mesmo. E aí eu tava analisando uma época
os relatos das pessoas que trabalhavam nesse aplicativo, das empregadas domésticas que trabalhavam ali, sofrendo diversos tipos de abuso, né, de humilhação, para ganhar algo em torno de 10 ou 15 reais. É uma coisa assim, não tem palavras para descrever. E isso é uma coisa assim, é muito cultural do brasileiro, né, não dar valor ao trabalho do outro, né, e ter essa questão de divisão de classe. Por isso que nas cidades brasileiras, e o Rodrigo também trouxe, e esse é bem interessante, a gente tem uma segregação mesmo, né? Em São Paulo, ela é grande, no Rio de Janeiro ela é brutal, né? O Rio de Janeiro, se você pega a Zona Sul para a Zona Norte, é outra cidade, não tem nada a ver. Então, assim, enquanto que em outros países é muito mais comum as pessoas estarem classes diferentes estarem mais próximas, até em nível, inclusive até em nível social, né? Aqui, uma pessoa que venha da periferia lá de Osasco, se ela for entrar no shopping Iguatemi, ela certamente vai ser seguida por seguranças. Certamente, ela pode ser a pessoa mais honesta do mundo, né? Ela vai ser seguida por segurança, pela cara dela, pelo jeito que ela se veste, pelo jeito que ela se porta. Então, é uma forma. Você ia falar alguma coisa? Eu ia só complementar, porque Ah, uma coisa que é interessante que você falou e realmente faz todo sentido, é que se você, por exemplo, existem estudos de urbanismo que mostram, isso foi inclusive colocado nos Estados Unidos de muitas formas, que se você coloca as suas classes sociais mais baixas para conviver em mesmo bairro de classes sociais mais ricas, aquelas pessoas de classes sociais mais baixas tendem a se integrar à classe social mais rica, inclusive economicamente. Porque se o filho da empregada vai para a mesma escola que o filho do patrão, ele vai aham. fazer as mesmas amizades e vai ter oportunidades que ele não teria se ele estivesse numa favela, por exemplo. Sim, sim, o ciclo social ele mostra tudo, né, cara? Nós somos seres sociais, então as amizades que você tem influenciam na sua vida, né? Isso é bem característico. Eu tenho vários amigos que vieram de comunidades extremamente pobres, mas o fato deles se relacionarem com pessoas fora dali trouxeram para eles uma visão de mundo completamente diferente das pessoas que estavam ali. Isso é até triste, né? Porque você precisa tirar a pessoa como se estivesse resgatando ela, né? Assim, mas é surreal, mas é o fato, né? Então, nós não temos essa integração. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade escravagista ainda. Inclusive, a pobreza brasileira é uma pobreza racial, né? Lógico que não há nenhuma norma que determine que um negro tem que ser mais pobre que um branco, mas qualquer estatística que qualquer um aqui for acessar agora, você vai perceber que isso ocorre, né? Infelizmente, de alguma forma, nós temos um racismo que ele é institucionalizado, e a gente não percebe, né? Ele não é um apartheid que está escrito ali, mas ele ocorre, né? Claro que hoje você tem uma liberdade de conseguir furar isso e tal, lógico, não estou dizendo que ele é determinante, mas ele, estatisticamente, ele é muito forte. Então, a gente tem esse problema. Enquanto a nossa sociedade ainda tiver essa mentalidade escravagista e de colônia de exploração, a nossa elite pensando como exploradores de uma colônia, e nossa classe média e a nossa classe trabalhadora se vendo numa sociedade escravagista, nós vamos ter esse problema, porque nós vamos ter esses conflitos gigantescos. Porque aí é brutal. Você não tem iguais discutindo, como você tem na Suécia, que são iguais, que vão lá discutir. E aí traz até a violência, que o Newton trouxe muito legal aqui, a violência é, que a gente tem nas redes sociais, essa questão de tratar a política como torcida organizada de futebol. Nem as torcidas organizadas são tão violentas assim, inclusive, né? Porque eu já participei de conhecer torcida organizada do Corinthians, do Palmeiras, às vezes o cara até conversa junto, agora de política parece que tá pior, né? Então, a gente tem essa. Porque nós vamos ter essa questão da violência dentro, né, da sociedade se a gente não evoluir. A sociedade brasileira ela é muito atrasada. Inclusive, nós conseguimos ser atrasados com relação às outras sociedades da América do Sul. Né? A América Latina ela dá um pau, e toda a América Latina, não é a Argentina e o Uruguai, não, e o Chile. Toda a América Latina tem uma visão completamente diferente muito mais avançado do que
a visão brasileira de mundo, né? E isso é bastante preocupante. A gente vem carregando isso, né? Desde sempre. Tá Então, na questão da segurança pública, né? É um bom exemplo. Na sim, Argentina, no Uruguai, Colômbia, você não vê o nível de segurança A do total educação, descontrole, né? sim, qualidade da sim. educação. Educação é brutal, a educação é brutal, né? Eu tenho primos que são argentinos e eu fui visitar Córdoba, a cidade que eles moram. É, assim, é surreal, é completamente diferente do que a gente vê no Brasil, enfim. Mas o que eu queria trazer é isso. Acho que a gente precisa, para que a gente mude a política, e aí entra o carnal junto, né? Para que a gente consiga mudar a classe política, a gente também tem que mudar como nós somos enquanto povo, né? E porque não, é isso que o Rodrigo trouxe da frase final dele, né? Que citou o carnal, que não existe político corrupto numa sociedade que é idônea, né? Não é exatamente essas palavras, mas é o que quis dizer. E acho que a gente precisa mudar isso, mudar a forma como a gente interage e mudar a forma como a gente se entende também enquanto nação, vendo o resto do mundo. A gente não pode ser inocente de achar que os grandes países do mundo não exploram o Brasil, eles estão explorando o Brasil. Por isso que nós temos um déficit econômico gigantesco. Nós somos um país explorado, assim como o trabalhador é explorado, nós somos os trabalhadores do mundo. Então nós temos o nosso dinheiro arrancado daqui, da mesma forma como o Brasil colônia tinha o dinheiro arrancado daqui por Portugal. Na verdade era a Inglaterra, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. Que a gente não sabia, né? Tinha Bom, o, tinha um plot twist ali que os caras. Bom, enfim, só para terminar, eu acho que na visão macro, a gente precisa sempre também ter isso em mente, que inclusive forças internacionais têm o interesse de que a gente continue sendo esses neandertais que nós somos, né? E que aqui dentro nós temos forças é, gigantescas para que isso continue, porque essa é a forma como eles se dão bem, como eles têm o lucro, e não há um projeto de país de verdade por conta dessas forças, né? E quebrar isso, gente, quebrar isso, olha, é surreal. Beleza, acabou. Desculpa. pessoal, resumindo aí o que vocês falaram, pelo que eu entendi do que vocês falaram foi: nós temos um problema institucional e ele passa pela nossa falta de governo e o nosso tremendo lapso, o nosso gap na política. E isso vem porque a gente não sabe escolher nossos governantes, porque a nossa educação é totalmente falha. Não é isso? Não. Eu acho que a questão ela é de décadas, Bis. Nosso problema político vem desde a saída do regime militar, para mim. O presidencialismo de coalizão, que é uma porcaria, é uma catástrofe. Tivemos já 2 presidentes impedidos, tá? Isso não é Bolsonaro, é só o extremo. Não, Isso aí vem lá. sim. Legalmente, né? Legalmente. Porque impedidos ao longo da história. Mas a Ah, grande questão, então, a não, grande questão é: a gente não consegue ter cultura suficiente para ter aquilo que você falou. Se eu preciso saber o que é, porque o que eu vejo é que muita gente não tem essa visão do mundo. E como o Bruno, vocês todos falaram de um jeito ou de outro. As pessoas, no modo geral, precisam exigir, precisam lutar para que isso mude. Só que se você não tem uma educação para entender tudo isso, você acaba caindo nas falácias que tem no Facebook, que tem no Twitter, e você acaba não sabendo exigir direito, não é? Mas isso já é de décadas, não é de agora. Eu acho que a questão não é educacional, Bis. e, Não é educacional. Então vai colocar todo mundo numa certo. faculdade, então não é isso. Ah, É mas você a educação... ter poder para poder enfrentar as resistências ao Brasil se tornar um país melhor. Eu não vejo ninguém, nenhum político, nenhuma Então, força empresarial, sindical, que tenha condições de fazer isso. A questão não é educacional, não é cultural. Para mim, a questão é política. Quais são as forças, o MBL, o PSOL, sei lá. Sim, mas quem tem a força acaba Quebrar entrando... o Jefferson, quebrar Renan Calheiros, quebrar Sarney, quebrar esses caras. Exato, mas o que eu vejo em décadas é que todo mundo que entra na política como sendo uma força para quebrar isso, e eu vi Não quebra. nesses tempos todos... É quebrado.
Sai quebrando. não sai quebrado, pelo contrário, eles acabam entrando dentro desse ciclo. O que eu vejo, ah, eu vi várias, nos meus 50 aninhos, eu vi várias forças surgindo como um respiro pra gente sair dessa, e a gente acaba entrando nesse mesmo redemoinho, porque, vou dizer, saber que o PT, aqueles que eu vi lá no meio da Anhangabaú, tendo misturado com coisas de mensalão, e, é claro, ver o Lula no mesmo palanque que o Paulo Maluf foi um soco no meu estômago. Então, Certo? Bis, mas aí. Então, mas o que eu tô dizendo, veja, tem várias. Eu entendo isso, eu tô sendo muito generalista. Mas é que eu tô dizendo que tem. Seguindo na pauta que vocês fizeram, a gente precisa de força para mudar isso. Só que se eu tenho um monte de gente, a gente ganha força sendo uma unidade. Se a gente tem um monte de gente que acredita porque não tem, que é o que eu vejo, a gente até discutiu hoje com relação às forças de trabalho. Muita gente vai, por conta dessa pandemia, muita gente está sendo. Vai perder o emprego porque as pessoas vão achar outros modos de fazer a mesma coisa sem as pessoas. Então, essas pessoas vão ter que achar um outro modo de trabalhar. E esse outro modo passa pela educação. E não é a educação que eu tinha quando eu era criança, que eu tinha que fazer educação moral e cívica, que isso não me ajudou em nada. Um pouco, eu fiquei um pouco mais besta, mas tudo bem. Eu digo a educação que faz a gente pensar, que é ter esse papo gostoso, onde cada um pensa de um jeito diferente, mas a gente consegue continuar conversando sem um querer matar o outro. Sim. Mas Pode falar. eu não sei se me permite, mas assim, eu acho, Bis, que a grande questão existe um vídeo na internet, infelizmente eu acho que não tem legenda ainda para esse vídeo, de um canal do YouTube que eu não vou lembrar qual que era, para falar bem a verdade, mas Agora eu me identifiquei. ele chama Rule for Rulers. Basicamente ele fala as regras para você governar, basicamente. E ele é muito Tipo, didático no o cara sentido. leu O Príncipe de Maquiavel, foi Maquiavel. isso. Ele basicamente fala, inclusive citando Maquiavel, vários pensadores, o que você precisa para governar. E basicamente uma das coisas que ele mais fala é que se você não age sobre o trono age sobre você. A grande questão para mim, eu acho que fecha bem isso que a gente está tentando trazer aqui, é que o problema no Brasil nunca foi a coroa, e sim o trono. A gente mudou de sistema de Estado, de sair de um império com um parlamento democrático extremamente desigual, enfim, não vou entrar nessa questão, mas a gente trocou esse império que isso, inclusive, é interessante falar sobre o período do império por um simples motivo. Olha a luta histórica que foi feita com relação à libertação dos escravos. Foram quase 50 anos. O Brasil é um país que, desde o seu berço, é extremamente fragilizado pela questão dos interesses e como a mudança social é progressivamente demorada e devagar. Ela pode acontecer? Pode até ser que aconteça, mas ela é devagar. E a grande questão que eu enxergo, na minha opinião, é que o trono que nós temos hoje, que é o presidência livre de coalizão, foi montado dessa forma por uma série de motivos, de interesses por trás. Se a gente pegar, por exemplo, as reflexões e as falas do Ulisses Guimarães, que foi o grande cara aqui, né, da redemocratização, ele fala que na Constituição Federal foram criados artigos e propostas de forma muito dúbia, de difícil interpretação, justamente porque os deputados não conseguiram chegar em um consenso com relação a algumas propostas. Então, nós temos essa questão, o establishment, né, o ordenamento jurídico que foi criado para o Estado brasileiro, sofre muito de ser um ordenamento pré-queda do Muro de Berlim, ou seja, idealizava o Estado de uma forma gigantesca e com uma série de direitos e deveres do Estado e que não foram muito bem equalizados, que faz a nossa Constituição ser uma das maiores do mundo. E mais ainda, mais do que esse ordenamento jurídico que está ali de uma forma que não funciona, não representa mais a sociedade que nós somos, a gente tem a questão da cultura. E na cultura, dessas nuances que o Bruno falou e que o Newton falou também, de uma certa forma,
das ideias e os valores. Nós não conseguimos definir que projeto de país que nós queremos ser. Por exemplo, a gente não consegue debater aborto, a gente não consegue debater casamento gay, a gente não consegue debater políticas públicas de Estado. Por exemplo, a gente não consegue debater homeschooling, a gente não consegue debater... beleza, faz a reforma da Previdência, qual é o tipo de modelo que nós vamos fazer? Vamos debater em renda básica universal? Década sendo discutida, não vai ser nunca aprovada. Nem nesse governo, nem no PRO, não vai ser aprovada a reforma tributária. Porque é muito difícil, porque justamente, além de entrar em conflito de interesses, os valores da população são muito dispersos. Então, as pessoas sabem criticar o Bolsonaro, sabem criticar o Lula. Mas aí se você pergunta para o ser humano, tá, e você faria o quê? Nada, não sai nada da pessoa. Por quê? A gente tem um déficit muito grande do que a gente quer ser. A gente sabe o que a gente não quer, mas a gente não sabe o que a gente quer ser. E isso é um problema, gente, que não é só do Brasil, é das democracias globais, assim. Existiu um estudo agora recentemente, eu vou encerrar para não cortar muito, para não alongar muito mais tempo, mas existiu um estudo recente de uma forma muito simples, que era da escolha da nova bandeira da Nova Zelândia. Não sei se vocês ouviram falar disso. A Nova Zelândia falou, não, nossa bandeira é muito parecida com a bandeira da Austrália, a gente tem que mudar porque é vergonhoso o nosso primeiro-ministro chegar num país africano e tá a bandeira da Austrália e não da Nova Zelândia. Maravilha, vamos trocar. Existiu um plebiscito que fez mais de 50 bandeiras diferentes, invocando os mais tipos de simbolismos possíveis. Dessas 50 foi reduzido para voto popular 10, das 10, 5 e das 5, 2. Adivinha qual foi a bandeira que ganhou? Que já existia. Já existia. Claro. Porque as pessoas não conseguiram se decidir sobre uma nova. Claro. Não, mas para mim é bem mais grave que isso. Um país que há 30 anos não consegue fazer uma reforma tributária, um país que há 40 anos, levou 40 anos para fazer reforma previdenciária, é um país que está errado, a nossa democracia não funciona. Inclusive, Bis, eu proponho para o próximo papo a gente discutir como que funciona a política no país. Porque, para mim, a nossa democracia ela é disfuncional. Ela não funciona. Ela simplesmente não, ela é feita para não funcionar. Você coloca um governante que é o oposto do que saiu, ele faz a mesma coisa. E para mim ele faz a mesma coisa não é por questão cultural, educacional, escravidão de mais de 150 anos atrás. Para mim é porque quando eles chegam no poder, eles não têm interesse em fazer. Um exemplo é a Lava Jato. A Lava Jato, pro bem ou pro mal, era para ser uma mudança. Ela fracassou completamente. Ninguém fala isso. A Lava Jato fracassou, não 80% ou 70%, 110%. O Brasil é a mesma coisa de antes da Lava Jato, pro bem e pro mal. Claro que eu apoio a Lava Jato. Só que mais pobre, né? Não adiantou nada. O Brasil não sai. O Brasil está décadas tentando fazer uma tributária. Na realidade, eu vejo que usaram a Lava Jato como cabide eleitoral, foi palanque eleitoral para o próximo que ia vir. Então, o STF foi. Aí, quando veio alguém que apoiou a Lava Jato, esse cara foi eleito, porque tava aquela monção de que a gente tá querendo sair contra corrupto, e aí depois que o cara foi eleito, colocou o cara da Lava Jato do lado dele, não, ele foi lá e minou o cara inteiramente. Veja, não vou dizer se o Moro era certo ou errado, não vou nem dizer isso. O que eu digo de Moro, acabou. Então Moro não tem. Foi cortando tudo. Tem que mudar Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais e, sobretudo, Constituição. O STF enterrou, Bolsonaro enterrou, o Congresso enterrou. A Lava Jato fracassou mais que a Mãos Limpas na Itália. É um outro tema que a gente pode discutir também. Mãos Limpas é bem isso mesmo. Eu só para encerrar aqui, pessoal, acho que já vamos coisar. Eu não vou nem falar muito, não. Eu acho que assim, o próximo tema pode ser esse, eu acho bem interessante. Que tipo de política, de governo que a gente quer ter, é isso? De democracia na política. Direcionamento político. Beleza. Eu gosto também. Perfeito. Eu acho interessante, mas eu acho que assim, a gente não pode entrar numa questão de pensar que a gente tem esse problema também, o brasileiro tem muito isso, de um messianismo muito grande, né? A gente tem um termo que chama bonapartismo também, né? Bem utilizado. Sebastianismo, né? Sebastianismo, bonapartismo, tem vários tipos. A gente tem muito isso. Então, assim, é foda porque daí o cara elege
Pode ser é isso que a gente falou, pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser qualquer cara. Vai ser eleito e as pessoas ficam esperando a salvação cair do céu através daquela pessoa. Isso É, nunca vai ocorrer, né? Ainda mais na política brasileira. Então a gente precisa entender bastante isso. Eu acho que eu vou deixar só uma palhinha para a próxima, mas eu acho que a única forma da gente conseguir que isso melhore é com uma extrema participação popular dentro da política, mas extrema mesmo. Assim, uma participação violenta popular dentro da política. E não só no momento de apertar botãozinho na urna eletrônica, né? Mas estando presencialmente para cobrar os políticos, para fiscalizar. Eu acho que só isso consegue, porque se a gente ficar dependendo dos eleitos ou agora nós escolhemos esses caras não deram certo, então vamos escolher os outros que estavam xingando aqueles caras, porque se eles estavam xingando e aquilo não deu certo, os que estavam xingando estão certo. Só que o cara tá xingando, ele é pior ainda, né? Então, assim, e outra, né? A gente percebe muito isso. A oposição é extremamente fácil, ainda mais no Brasil, que é uma merda. Então, assim, você ser oposição, cara, você dá tiro de fuzil, aí você acerta 1000, você dá um tiro no escuro, você mata 10, entendeu? Porque tá todo mundo errado. Então, assim, aí o cara tá sendo oposição, a população começa a olhar e fala assim, porra, tá certo, que o cara tá reclamando e o negócio tá uma merda. Mas aí quando o cara entra, ele também não consegue. Então acho que assim, um dos remédios que a gente tem que começar a pensar é de promover uma extrema participação popular. E hoje nós temos as ferramentas tecnológicas para isso, né, pessoal? Então, assim, utilizar mais, já que o Facebook aqui foi criticado e com extrema razão pelo Newton, o Twitter, o não sei o quê, mas assim, utilizar essas plataformas para que a gente possa ter uma participação popular, mas não essas em si, não as redes sociais em si, mas a tecnologia como um todo. Eu acho que isso a gente pode começar a pensar, né? E propagar, e também propagar que as pessoas saiam desse local. Já tá todo mundo gostando de falar de política no Facebook, subir hashtag, falar besteira, vamos também tipo, pensar em fazer alguma coisa. Vamos ir lá, e aí, precisa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aqui, eu vou direto lá, porque eu sou representante de categoria, direto eu tenho que estar lá na Assembleia, negociando. Eu converso com pessoas tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda lá dentro. Eu conheço bem a Assembleia Legislativa. Ninguém vai na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O PSDB Não governa. sabe nem onde é, né? Não sabe. E olha que é do lado do Ibirapuera, um lugar Sim. super bonito. O governador do Estado de São Paulo, seja qualquer um deles, que sempre foram do mesmo partido, mas governa o Estado de São Paulo como se fosse uma monarquia absolutista. Porque a Assembleia Legislativa não faz nada e o Judiciário Paulista, por exemplo, é todo comprado pelo governo estadual. Porque todos os desembargadores que estão hoje no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foram nomeados por governos do PSDB, por exemplo. Então, todos eles, o Ministério Público, aqui nós vivemos no Estado de São Paulo, extremamente problemático. Ele é muito mais problemático do que o Brasil, muito mais. Então, e a gente não consegue nem ir ali, que é do lado, que é aqui no Palácio 9 de Julho, é ali do lado do Ibirapuera. Então, assim, a gente não consegue ir lá cobrar aqueles caras que não estão fazendo porra nenhuma, eles só estão fazendo acordão para passar tudo que o governador quer, eles passam. Hoje ainda tem um pouco mais de discussão, porque entrou esse pessoal do PSL aí e o Dória, que resolveu arrumar essa briga com o Bolsonaro, então virou um caos, porque aí a esquerda vai de um jeito, o PSL do outro, o PSDB do outro, aí tá uma guerra mundial ali, mas é uma situação específica agora, porque ali sempre foi, a gente fala que é o puxadinho do governador, serve para carimbar tudo que o governador quer. E nem isso a gente está conseguindo ver. Então, assim, uma participação popular efetiva ali, presencial mesmo, não só eletrônica, mas presencial, mas a eletrônica também é importante para a informação. A gente tem que começar a ter isso, porque é só assim que a gente consegue fazer pressão para que essas pessoas mudem. Elas não vão mudar porque, sei lá, do nada a gente elegeu um fulano. Porque um fulano vai ser massacrado e acabou. Entendeu? Esse é o procedimento. Eles são. Enfim, é isso. Não queria me estender mais. É 10 horas. Vamos deixar para a próxima. Pessoal, muito obrigada. Eu amei, adorei. Valeu. Também amei. Sim, Certo? sim, eu também. Pessoal, muito obrigada pela participação. Adorei a conversa de vocês. E até a próxima. A gente